Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje. Sou o irmão Gil e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Saul. Uau! Pessoal, vamos comentar um pouco a respeito dele? Pega o seu café e vamos embora, vem comigo para o Atadonai, Melo Relá, qual veio a chorar. Bom, vamos falar um pouco a respeito dele, que ele está perseguindo Davi. Ele está perseguindo. Ele quer, porque quer matar Davi. E para quem já está acompanhando com a gente aí, esse estudo, vocês vão ver que Saul, ele é dominado agora por um espírito, né? Ele deixa o seu Et Sarará falar muito mais alto. Bom, vamos lá. Porque é o seguinte, pessoal, vem comigo. Infelizmente, o que a gente escuta muito por aí é só falar, é só ouvir mal de Saul. As pessoas não conseguem muitas vezes encontrar um ponto positivo, mas enfim, nós não temos capacidade nenhuma de julgar o rei Saul. Mas olha só uma coisa muito interessante. Então, Davi, ele está fugindo, e nessa fuga dele, ele vai até o profeta Samuel para conversar com o profeta Samuel, e ali ele faz algumas perguntas, ele conversa com Samuel, e esse lugar que Samuel está, até alguns dizem que é um lugar muito sagrado, que seria ali uma casa de estudo, aonde se estudava a Torá, ok? Já que o profeta Samuel também era professor. Vamos entender que o profeta Samuel, ele era levita, ok? Ele era levita, já foi sacerdote e já foi juiz. Então agora ele é professor. É o trabalho que o levita faz, é o trabalho do sacerdote, é ensinar o povo a palavra de Deus. Tá bom, então vamos lá. Então Davi, ele foge, encontra Samuel nesse lugar sagrado, e nesse lugar sagrado o que acontece? O Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus vem e toma o lugar, é um lugar muito sagrado, ok? Diz que é um dos lugares mais sagrados que existia naquela época, ok? Então o que acontece é que é dado o espírito de profecia. Uau! Alguns falam, né, espírito de profecia, mas enfim. Então a casa toma conta, né? Toma de conta das profecias. Então o que acontece é que Saul fica sabendo que o rei Saul fica sabendo que Davi está se escondendo, que está lá com o profeta Samuel. Então o que acontece é que Samuel, né, ali tenta esconder Davi. O que acontece é que Saul manda um batalhão para ir buscar Davi. Uau! Só que esse lugar, quando os homens chegam lá, os soldados, esse batalhão, o que acontece? O que acontece é que aquele lugar é sagrado, é um lugar de estudo. E aqueles homens de Saul, olha só, cara, aqueles homens de Saul, eles começam a ouvir ao estudo, eles começam a estudar, ok? Ele começa a estudar a Torá e ali eles começam também a ter profecia. O espírito de profecia vem e pega todo mundo ali. Então, uau, olha só o que acontece. Então você vê aí que é uma coisa muito sagrada mesmo. Você vai atrás do homem para prender ele, para levar embora, e chega na hora lá, Deus te usa te dá um brinde. Uau, te dá um brinde. Vamos colocar assim.
Então Saul fica sabendo dessa história e falou: mas que história é essa? Viraram o profeta agora? E Saul manda um batalhão. Chegando lá, esse batalhão chegando lá, eles fazem o mesmo processo. Eles vão estudar, eles vão ouvir a Torá, pegar aula de Torá. E ali o Espírito de Deus desce ali com o espírito de profecia. Bom, e aí Saul fica sabendo, ele manda mais uma equipe, né? Mais um batalhão. Chegando ali, a mesma coisa acontece. Chega ao ponto que, uau, o profeta ele se irrita tanto, fala assim, o rei se irrita tanto, ele fala: não, eu vou lá. Não, pera, eu vou lá. Tá de sacanagem comigo. E assim que ele vai chegando lá, ele é tomado pelo espírito de profecia. Uau! Dá pra vocês entender como é que é essa força? O quanto é bom você estudar a Torá. Enfim, o que acontece é que ele chega ali com o espírito de profecia e fala, né? A Torá fala, a Bíblia fala que ele tirou a roupa. Uau! Olha só. Entrou o espírito de profecia agora em Saul, ok? Um espírito que ele não sentia faz tempo, ok? Uma sensação gostosa, prazerosa e da profecia. E ele começa a tirar as suas roupas. Uau! Mas ele não está tirando a roupa porque ele quer ficar pelado, está com calor. Não. Ele está tirando a roupa porque ele sabe descer de nível. Ele não queria aquela riqueza, ele não queria aquela roupa de rei, ele não queria ter aquela roupa de guerra. Ele não queria. Ele queria ser simples para receber o Espírito de Deus, a bondade de Deus. Bom, isso aí para a gente começar a entender um pouco mais, tá? Então, pessoal do YouTube, vamos continuando aqui, mas o pessoal do TikTok, foi um prazer. Até a próxima. O visto quer ver o final do vídeo lá no YouTube. Tudo de bom, forte abraço para você, TikTok. Bom, o que vai acontecer nesse caso é que Davi aproveita esse momento em que todo mundo está profetizando, todo mundo está naquele maior alegria, que coisa gloriosa. E Davi fala: ó, tá na hora de cair fora. Então Davi ele vai embora, ele aproveita porque ele sabe que aquilo ali vai passar logo e que Saul ele vai mudar de ideia, ok? Logo ele vai mudar de ideia. Bom, é isso que acontece. Quando a gente vai estudar, a gente vai ver que depois disso, uau! Depois disso, o profeta Samuel se vai. Uau! O profeta Samuel, acho que não dá para a gente descrever o sentimento do profeta Samuel, porque ele queria tanto proteger Saul como proteger Davi. Uau! Enfim, ele morre, ok? Os enterros, acontece enterro e Saul continua com seu ato de vingança de querer correr atrás de Davi, ok? Mas vamos aqui raciocinar um pouco mais. Moral da história para nós entender aqui. Olha o quanto Deus foi bom com Saul. O quanto Deus queria proteger Saul. O quanto que Saul era precioso para Deus. As pessoas se enganam dizendo: porque o Espírito de Deus abandonou Saul, largou Saul. Mas as pessoas se esquecem de
de raciocinar essa passagem que nós acabamos de falar, que Saul se tornou profeta. Uau, olha só, entende. Agora você entende uma coisa. Entenda uma coisa. Ele se tornou profeta. Ele chegou ao nível de profeta. Ele chegou ao nível do seu mestre. Estão entendendo agora? Aquilo que o profeta Samuel, ok? A Bíblia fala que poucos tinham profeta, pouco Deus se manifestava no tempo do pai do profeta Samuel até a época do profeta Samuel. Deus se manifestava muito pouco. E agora Deus está se manifestando poderosamente ali, bem no meio de Saul. Será que Deus não gostava de Saul? Entenda, vamos entender um pouco. Você vai dar uma coisa preciosa para quem você odeia? Não. Você vai dar o de melhor. E olha que Deus dá para Saul. Um espírito de profecia. Ele dá profecia. Agora, dá para nós entender um pouco mais a vida desse homem, de Saul? Bom, enfim. É claro que tem muita discussão no Talmud, tem muita discussão no Guimará, né, que vai tratar a respeito disso, mas que nós venhamos aqui aprender um pouco mais sobre Saul, o significado da sua vida, por que ele se tirou a sua própria vida, qual é esse ato profético que Deus deu para ele. Mas enfim, alguns até comentam que essa profecia foi que Davi seria rei e que ele, infelizmente, ele iria morrer, né, ali pelos filisteus, e que ele seria capturado pelos filisteus. E não é à toa que ele mesmo tira a sua própria vida. Por quê? Porque ele consegue enxergar na profecia que Deus deu para ele que o povo de Israel ia sofrer muito, porque Saul seria capturado e seria escravo pelos filisteus, ok? E ele não queria isso. Isso aqui para nós entender. Não tem nem como a gente tentar, sabe, falar mal de Saul. Nem tente, não faça isso. Falar mal de Saul, falar mal é fazer Lachonará. Está trazendo mal para a sua própria vida. Vamos aprender isso hoje. Bom, pessoal, vamos parar por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Pessoal, mês de setembro está chegando. Uau! E nós vamos estudar o Midrash, ok? Do livro de Juízes, ok? Então eu chamo vocês para vir aprender com a gente, tanto no TikTok como no YouTube. Tudo de bom, Shalom Barahá e até a próxima.